Se errasse, morria. O soldado da FEB que neutralizou alemães com uma faca M3 na Itália. Ele estava a poucos metros do inimigo. Neve sob as botas. Respiração contida. Nenhum disparo podia ser feito. Um único erro. E seria o fim. Naquelas montanhas geladas da Itália, onde a força expedicionária brasileira enfrentava tropas experientes da Wehrmacht, um soldado brasileiro se viu isolado, atrás da linha alemã, diante de uma patrulha armada e alerta. O fuzil não podia denunciar sua posição. O rádio estava em silêncio. Restava apenas uma lâmina, a faca de combate M3. O que aconteceu naquela noite não entrou nos grandes relatórios estratégicos, mas marcou a brutal realidade da guerra corpo a corpo. Esta é a história de um homem que sabia que, se errasse, morreria, e mesmo assim avançou. Se você valoriza histórias reais de coragem extrema da FEB na Segunda Guerra, inscreva-se agora no canal e prepare-se para entender como a guerra era decidida a poucos metros de distância. A campanha da Itália não foi construída apenas por grandes ofensivas e mapas marcados com setas vermelhas. Foi moldada no silêncio das montanhas geladas, onde cada movimento exigia precisão absoluta. Nos Apeninos, a força expedicionária brasileira enfrentava patrulhas alemãs experientes sempre atentas. Ali, sobreviver não era questão de sorte, era resultado de disciplina, controle emocional e decisões tomadas sob pressão constante. O terreno favorecia quem dominava cada desnível e cada sombra. Os alemães exploravam a altitude como vantagem estratégica, mantendo vigilância constante sobre trilhas e vales. Neutralizar uma patrulha naquele ambiente exigia mais do que coragem. Exigia cálculo frio e execução silenciosa. Um único disparo ecoaria pelas montanhas e atrairia reforços imediatos. A missão precisava ser cumprida sem ruído, sem alarme e sem segunda chance. Naquela noite, o objetivo era reconhecimento avançado. No papel, parecia simples. Na prática, significava infiltrar-se em território onde cada passo poderia ser fatal. O soldado brasileiro avançava devagar, atento ao som da própria respiração. A neve registrava qualquer erro. Não havia confronto planejado, mas a possibilidade era real. E se acontecesse, teria que ser resolvido antes que o inimigo compreendesse o que estava ocorrendo. A patrulha alemã seguia formação disciplinada, mantendo espaçamento tático e vigilância constante. Confiavam na superioridade numérica e no controle da área. Essa confiança criava brechas mínimas, mas perigosas. Aproximar-se exigia aproveitar distrações naturais do ambiente. Um movimento fora do tempo certo significaria detecção imediata. O risco era absoluto. A margem de erro, inexistente. Era aproximar-se corretamente ou morrer ali mesmo. O fuzil poderia resolver rapidamente o problema, mas também denunciaria a posição. A missão exigia silêncio total. Foi nesse instante que a faca de combate M3 deixou de ser equipamento secundário e tornou-se única alternativa viável. Curta, eficiente e projetada para combate próximo, ela permitiria neutralização discreta, mas exigia aproximação extrema. Exigia entrar na zona onde qualquer hesitação seria fatal. Não havia espaço para hesitação. Apenas cálculo e ação precisa. A poucos metros do inimigo, sob frio intenso, o soldado compreendeu que aquela decisão definiria tudo. Se errasse, morreria antes mesmo de reagir. Se acertasse, abriria caminho invisível para futuras operações. Naquelas montanhas italianas, a guerra seria decidida não por explosões, mas por silêncio absoluto e coragem controlada. As montanhas da Itália não eram apenas cenário de guerra, eram parte ativa do combate. A região dos Apeninos impunha obstáculos naturais que favoreciam quem ocupava as posições mais altas. A neve acumulada diminuía a mobilidade, abafava passos, mas também denunciava rastros. O vento cortava a pele e carregava sons por longas distâncias. Ali, cada detalhe ambiental influenciava diretamente as chances de sobrevivência. Para a Força Expedicionária Brasileira, operar nesse ambiente significava aprender rapidamente
a transformar desvantagens naturais em oportunidades estratégicas. A patrulha alemã conhecia aquele setor, mantinha rotas previsíveis, mas não descuidadas. Os soldados caminhavam atentos, alternando posições de liderança, mantendo o espaçamento calculado para evitar baixas simultâneas em caso de emboscada. A disciplina era visível na postura corporal. Fuzis sempre prontos, olhares alternando entre frente e flancos, comunicação curta e objetiva. Não era um grupo despreparado. Era uma unidade treinada para reagir com violência imediata a qualquer ameaça. O soldado brasileiro observava à distância, usando irregularidades do terreno como cobertura. Rochas cobertas por gelo, pequenos desníveis e vegetação seca ofereciam sombras estratégicas. Aproximar-se exigia sincronizar movimento com distrações naturais. Rajadas de vento, ruídos distantes, estalos provocados pela própria patrulha. Cada avanço precisava ser invisível, cada pausa calculada. A distância diminuía lentamente, mas o risco aumentava proporcionalmente. O plano inicial era apenas observar e retornar com informações. Porém, a proximidade revelou algo diferente. Aquela patrulha estava inspecionando uma rota que poderia comprometer futuras movimentações brasileiras. Se detectassem vestígios de presença da FEB, reforços seriam enviados, tornando o setor ainda mais perigoso. A neutralização deixava de ser opção ofensiva e passava a ser medida preventiva estratégica. Permitir que avançassem significava expor companheiros em dias seguintes. Nesse ponto, a decisão precisava ser imediata. Não havia tempo para recuar e buscar apoio. O rádio poderia produzir ruído. Um disparo ecoaria pelos vales. A única alternativa real era eliminar a ameaça sem gerar alarme. Isso exigia reduzir a patrulha de forma silenciosa, rápida e precisa. O combate corpo a corpo deixava de ser cenário hipotético e se tornava inevitável. Ali, entre sombras e neve compactada, o terreno decidia mais do que posição tática. Decidia ritmo, proximidade e possibilidade de sobrevivência. O soldado brasileiro compreendeu que aquele ambiente hostil poderia ser seu aliado se usado corretamente. Ele não enfrentaria apenas homens armados. Enfrentaria tempo, distância e a própria margem mínima de erro. E naquele cenário, errar significava morrer antes mesmo de compreender o que havia acontecido. A distância agora era inferior a 20 metros. O soldado da Força Expedicionária Brasileira conseguia distinguir silhuetas, perceber o vapor da respiração alemã no ar frio. O vento soprava lateralmente, ajudando a dispersar qualquer ruído involuntário. Cada passo precisava coincidir com o deslocamento natural da patrulha. Não havia pressa, apenas precisão. Ele sabia que aproximar-se demais sem cobertura visual significava exposição direta. O objetivo era reduzir a vantagem numérica antes que qualquer reação organizada fosse possível. A faca M3 permanecia firme na mão, invisível sob a sombra da noite. O primeiro obstáculo era o soldado na retaguarda alemã. Patrulhas treinadas costumam posicionar o homem mais atento nessa função, responsável por impedir aproximações silenciosas. Neutralizá-lo exigia velocidade absoluta. O brasileiro aguardou o momento em que os demais desviaram levemente a atenção para a frente do trajeto. Um movimento curto, decidido, eliminaria qualquer chance de alerta. Não poderia haver luta prolongada, nem som metálico, nem queda brusca perceptível. A sobrevivência dependia de agir antes que o cérebro do adversário processasse a ameaça. O contato foi rápido e silencioso. A lâmina cumpriu sua função antes que o alemão pudesse reagir. O corpo foi amortecido com controle, evitando impacto visível na neve. Não houve grito, não houve disparo. Apenas respiração contida e foco absoluto no próximo alvo. Agora, a patrulha estava reduzida, mas ainda numericamente superior. O risco não diminuía, aumentava. Cada segundo adicional próximo do grupo elevava a chance de detecção. O soldado brasileiro precisava continuar a sequência antes que o vazio na retaguarda fosse percebido. O segundo integrante
Caminhava alguns passos à frente, ligeiramente afastado. O padrão de deslocamento criava breves momentos de separação tática. Era a única janela disponível. O brasileiro avançou, aproveitando o ruído do vento entre as árvores secas. A aproximação lateral evitava contato visual direto. Um erro de cálculo transformaria a emboscada silenciosa em combate aberto. A faca M3 não permitia margem para a hesitação. A ação precisava ser contínua, sem pausas que permitissem reorganização inimiga. A segunda neutralização ocorreu com eficiência semelhante. 2 homens a menos, mas ainda restavam integrantes atentos. Agora, o desaparecimento simultâneo poderia gerar suspeita. A patrulha começaria a reduzir espaçamento, possivelmente chamaria nomes em voz baixa. Era necessário acelerar o ritmo, mantendo discrição. A guerra naquele instante deixava de ser confronto convencional e se tornava exercício extremo de controle emocional. O soldado sabia que qualquer alteração abrupta no padrão alemão indicaria que o tempo havia acabado. O momento decisivo se aproximava. Restavam homens armados próximos o suficiente para reagir em fração de segundo. Não haveria segunda tentativa caso fosse detectado. A lâmina estava aquecida pelo próprio movimento, a respiração controlada no limite do silêncio. Cada músculo tensionado aguardava a próxima abertura. Se errasse, seria cercado e abatido ali mesmo, sem testemunhas. Mas se mantivesse o ritmo, neutralizaria a ameaça antes que a patrulha compreendesse que estava sendo caçada. A ausência do homem da retaguarda não passou despercebida por muito tempo. Um dos alemães diminuiu o ritmo e lançou um olhar rápido para trás. Não viu ninguém. A formação hesitou por segundos. Pequenas interrupções em patrulhas experientes costumam indicar perigo iminente. O soldado brasileiro percebeu a mudança corporal imediata. Ombros tensionados, mãos mais firmes nos fuzis, comunicação sussurrada. A patrulha ainda não sabia o que havia acontecido, mas o instinto começava a alertar que algo estava errado naquele trecho da trilha. O vento que antes ajudava, agora podia atrapalhar. Qualquer ruído fora do padrão natural se tornaria suspeito. Um dos alemães chamou discretamente pelo companheiro desaparecido. Nenhuma resposta. O espaçamento entre eles diminuiu, criando formação mais compacta. Isso reduzia oportunidades de isolamento individual. O brasileiro precisava agir antes que a suspeita se transformasse em busca ativa. Quanto mais próximos permanecessem, menor seria a chance de neutralizações silenciosas sucessivas. A terceira aproximação exigiu risco maior. Não havia mais brechas amplas. O soldado da Força Expedicionária Brasileira avançou usando a própria sombra da formação alemã como cobertura. A decisão era simples e brutal: atacar no momento exato em que um deles girasse parcialmente o corpo para trás. A movimentação curta criou distração mínima, mas suficiente. A lâmina foi utilizada com precisão absoluta. Mesmo assim, um ruído leve na neve chamou a atenção de outro integrante. Agora, não era mais caça silenciosa perfeita. Era corrida contra a reação armada. Um alemão ergueu o fuzil instintivamente, mas ainda tentava compreender o que estava acontecendo. A confusão momentânea favoreceu o brasileiro. A proximidade eliminava a vantagem do disparo imediato. Qualquer tiro poderia atingir companheiro. Esse segundo de dúvida foi decisivo. A quarta neutralização ocorreu antes que o gatilho fosse pressionado. O silêncio foi mantido por pouco, mas suficiente. Restavam poucos homens, agora totalmente conscientes de que estavam sob ataque. Não sabiam quantos inimigos enfrentavam. Esse era o maior trunfo do soldado brasileiro: parecer mais de um. Movimentar-se rapidamente entre sombras criava a ilusão de múltiplas presenças. A patrulha recuou instintivamente, buscando reorganização. Esse recuo abriu espaço final para a ação decisiva. O combate corpo a corpo se tornou inevitável para o último confronto. A última reação alemã foi rápida, mas tardia. A vantagem psicológica havia mudado de lado. Em segundos críticos, a patrulha foi completamente neutralizada.
O silêncio retornou às montanhas italianas como se nada tivesse acontecido. Mas ali, na neve marcada por pegadas interrompidas, ficava registrada a realidade brutal da guerra invisível. O soldado sabia que sobrevivera por margem mínima. Um atraso de fração de segundo teria mudado completamente o desfecho. A patrulha estava neutralizada, mas a missão ainda estava longe de terminar. O silêncio que voltou às montanhas italianas não significava segurança. Significava apenas que, até aquele instante, nenhum reforço havia sido alertado. O soldado da Força Expedicionária Brasileira sabia que patrulhas operavam dentro de horários e rotas pré-definidas. Se aquela equipe não retornasse ao ponto de origem no tempo esperado, outra poderia ser enviada para investigar. A vantagem conquistada em minutos poderia desaparecer em questão de meia hora. O primeiro instinto após o combate não foi celebração, foi cálculo. Ele precisava verificar rapidamente o perímetro, confirmar que nenhum sobrevivente havia conseguido escapar e avaliar vestígios visíveis na neve. Pegadas, marcas de luta, qualquer indício fora do padrão poderia denunciar que algo incomum ocorrera ali. A guerra em ambiente nevado não perdoava descuido. A própria paisagem registrava cada movimento como prova silenciosa. A retirada precisava ser tão cuidadosa quanto a aproximação. O caminho de volta não poderia repetir exatamente a rota usada na infiltração. Se reforços chegassem, seguiriam rastros. Alterar trajetória era essencial para confundir possíveis perseguidores. O frio intenso começava a cobrar preço físico. Mãos rígidas, respiração pesada, músculos tensionados após esforço extremo. Ainda assim, a mente precisava permanecer fria e analítica. A missão de reconhecimento havia se transformado em operação de impacto tático. Neutralizar aquela patrulha significava abrir janela de movimentação para futuras ações brasileiras naquele setor. Mas também aumentava a probabilidade de endurecimento alemão na área. A reação inimiga poderia incluir reforço de patrulhamento, mudança de rotas e aumento de vigilância. Cada ação silenciosa produzia efeito invisível no equilíbrio estratégico local. Enquanto se afastava, o soldado compreendia que sobreviver ao confronto era apenas parte da vitória. Voltar com informação e manter o sigilo completo era o verdadeiro objetivo. Se o episódio permanecesse sem explicação imediata para o comando alemão, a dúvida corroeria sua confiança. Incerteza é arma poderosa em guerra. Não saber de onde veio o ataque pode ser mais desestabilizador do que enfrentá-lo diretamente. Ao alcançar zona segura, o silêncio ainda dominava a paisagem. Nenhum disparo ecoara, nenhum alarme fora acionado. A operação havia sido concluída dentro do limite mínimo entre sucesso e morte. Mas aquela noite deixaria marca permanente. Não apenas na neve italiana, mas na memória de quem compreendeu que, em determinados momentos da Segunda Guerra, a história foi decidida a poucos metros de distância, com uma lâmina e uma escolha sem margem para erro. Na manhã seguinte, o desaparecimento da patrulha não poderia ser ignorado. Em setores ativos da campanha da Itália, cada equipe enviada possuía horário estimado de retorno e rota definida. Quando o tempo limite foi ultrapassado, a desconfiança se transformou em alerta. Oficiais alemães inicialmente consideraram possibilidade de erro de navegação ou atraso provocado por terreno difícil. Mas a ausência completa de comunicação levantou hipótese mais inquietante: contato inimigo silencioso. Equipes de busca foram enviadas com cautela redobrada. Diferente da patrulha original, avançaram em formação mais fechada, atentos a qualquer irregularidade. Ao encontrarem vestígios interrompidos na neve e ausência total de disparos na região, a conclusão foi perturbadora. Não houve tiroteio. Não houve troca de fogo prolongada. Isso indicava algo mais perigoso: infiltração eficiente e neutralização sem alarme. A incerteza sobre o número de atacantes ampliou o efeito psicológico. A partir daquele momento, o comportamento alemão no setor mudou. Patrulhas passaram a reduzir espaçamento mínimo apenas quando absolutamente necessário, aumentando cobertura visual mútua. A comunicação tornou-se mais frequente.
Movimentos noturnos passaram a ser acompanhados por tensão visível. O inimigo agora sabia que havia presença capaz de agir com precisão cirúrgica atrás de suas linhas. Não sabiam quem, nem quantos, mas sabiam que estavam sendo observados. O impacto psicológico em guerra muitas vezes supera perdas materiais. Uma patrulha neutralizada pode representar pequeno número no relatório, mas gera efeito desproporcional na confiança operacional. A ideia de que o adversário consegue aproximar-se sem ser percebido cria desgaste constante. Soldados passam a questionar sombras, ruídos naturais, até mesmo a própria percepção. Esse tipo de pressão silenciosa altera decisões, retarda deslocamentos e aumenta consumo de recursos defensivos. Para a Força Expedicionária Brasileira, esse tipo de ação produzia vantagem indireta. Mesmo que não aparecesse como grande vitória estratégica, criava zona de desconforto no inimigo. Cada patrulha enviada após aquele episódio pisaria no terreno com cautela adicional. E cautela excessiva pode significar lentidão. Lentidão pode significar oportunidade para avanços futuros. O soldado que protagonizou aquela operação talvez nunca tenha visto a dimensão psicológica do que realizou. Mas, na lógica da guerra de montanha, neutralizar silenciosamente uma patrulha experiente era mais do que eliminar adversários. Era quebrar a sensação de controle. E quando o controle se rompe, mesmo exércitos disciplinados passam a operar sob sombra da dúvida, um fator que pode decidir combates antes mesmo do primeiro disparo. À primeira vista, a neutralização de uma única patrulha poderia parecer evento isolado dentro da imensidão da campanha da Itália. Divisões se moviam, artilharia trocava fogo constante, linhas defensivas eram testadas diariamente. No entanto, guerras não são decididas apenas por grandes ofensivas, são moldadas por pequenas ações que alteram o equilíbrio local. Naquele setor específico, eliminar silenciosamente uma equipe alemã abriu espaço temporário para manobras brasileiras sem detecção imediata. A guerra de montanha favorece quem controla a informação. Saber por onde o inimigo circula, em que horários patrulha e quais rotas considera seguras, é vantagem crucial. Ao interromper um desses ciclos sem gerar alarme, o soldado da Força Expedicionária Brasileira criou intervalo estratégico invisível. Por horas ou dias, o comando alemão precisaria reorganizar padrões, revisar rotas e investigar falhas. Esse processo consome tempo e gera hesitação. Além disso, operações silenciosas têm efeito multiplicador. Uma ação bem-sucedida incentiva outras infiltrações, amplia a confiança das próprias tropas e fortalece percepção de capacidade operacional. A FEB, frequentemente subestimada no início da campanha, demonstrava naquele tipo de episódio que possuía disciplina, coragem e capacidade de agir com precisão extrema. A guerra não era apenas confronto frontal. Era também infiltração, observação e neutralização silenciosa. Do lado alemão, a necessidade de reforçar patrulhamento significava redistribuir homens que poderiam estar empregados em outras frentes do mesmo setor. Recursos são finitos. Cada ajuste defensivo provoca efeito em cadeia. Mesmo pequena alteração de vigilância pode reduzir eficiência em pontos críticos da linha. Assim, o impacto daquela lâmina ultrapassava o momento imediato e se integrava ao desgaste progressivo imposto às forças inimigas. Para o soldado envolvido, entretanto, o significado era mais direto. Sobreviveu porque manteve controle absoluto sob pressão máxima. Não houve margem para erro, não houve segunda chance. O episódio simboliza a face menos visível da Segunda Guerra Mundial, o combate a poucos metros, onde decisões individuais alteram destinos coletivos. Esse tipo de ação exige treinamento, disciplina emocional e compreensão clara da missão acima do instinto. No contexto maior da campanha, a história daquela noite representa a essência da guerra nos Apeninos. Não apenas avanço territorial, mas disputa constante por informação, silêncio e surpresa. Às vezes, não são explosões que mudam o rumo de um setor. É o silêncio mantido após uma decisão tomada no limite entre viver e morrer.
E naquele silêncio, a história continuou a ser escrita. Grandes guerras costumam ser lembradas por nomes de batalhas, generais e mapas marcados por ofensivas históricas. Mas a realidade da Segunda Guerra Mundial também foi construída por momentos invisíveis, longe dos comunicados oficiais. Nas montanhas geladas da Itália, onde a força expedicionária brasileira enfrentava um inimigo experiente, a história foi decidida em silêncio, a poucos metros de distância. Não houve artilharia pesada, nem cobertura aérea, nem testemunhas celebrando vitória. Houve apenas cálculo, risco extremo e uma escolha sem margem para erro. O episódio daquela noite representa mais do que a neutralização de uma patrulha alemã. Representa o tipo de coragem que raramente aparece nos livros escolares. Coragem silenciosa, técnica, disciplinada. O soldado sabia que, se falhasse, morreria ali mesmo, sem reforços, sem resgate, sem segunda tentativa. E ainda assim avançou. Essa é a dimensão real do combate corpo a corpo. Não há distância emocional, não há anonimato estatístico. Cada movimento carrega peso absoluto. O legado dessa ação não está apenas na eliminação tática do inimigo. Está no impacto psicológico, na mudança de comportamento adversário, na abertura de espaço estratégico que beneficiou companheiros dias depois. Pequenas operações como essa acumulam efeito invisível que enfraquece linhas defensivas gradualmente. A guerra de montanha foi vencida também por decisões individuais, tomadas sob pressão máxima. A faca M3, naquele contexto, deixou de ser simples equipamento e tornou-se símbolo de adaptação. Quando o fuzil não podia ser usado, quando o disparo significava morte certa, a alternativa foi agir no silêncio. Isso demonstra que vencer nem sempre significa força bruta. Às vezes significa precisão, paciência e controle emocional absoluto. Ao lembrarmos da participação brasileira na campanha da Itália, é essencial reconhecer que o valor da FEB não se resume a números ou territórios conquistados. Está presente em cada patrulha arriscada, em cada infiltração noturna, em cada decisão tomada no limite. Histórias como essa mostram que a contribuição brasileira foi feita de homens que enfrentaram o impossível com disciplina e determinação. Se você valoriza histórias reais de coragem da FEB na Segunda Guerra Mundial, inscreva-se no canal, ative as notificações e deixe seu comentário dizendo qual episódio você quer ver analisado a seguir. A memória desses homens merece ser mantida viva, não apenas como registro histórico, mas como legado de coragem que atravessa gerações.